Boa noite, queridos, a graça e a paz do Senhor para todos, amém. Hoje o nosso culto está sendo gravado, então você está vendo essa live subindo aí, assista, compartilhe, mas o culto não será presencial, amém? Apenas online. E nós queremos ler uma palavra nessa noite que se encontra em Mateus 2:10. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Hoje nós estamos aqui para poder dar júbilo ao Senhor, se alegrar nele, poder engrandecer o nome dele. Você, pós esse Natal que você passou, eu creio que você teve uma grande reflexão durante esse ano e podendo agradecer a Deus. Ao certo, nós não sabemos a data que o nosso Jesus nasceu, mas nós sabemos que ele nasceu, e como uma estrela no céu se aproximava o nascimento de Jesus, e todo aquele povo daquela época se alegrava e podia glorificar a Deus, falava, há uma esperança que está para nascer, para vir. E se você vê, já se originou desde aquela época o cuidado com o recém-nascido, o nascido, que é levar presentes, que é poder engrandecer a Deus pela vida, e isso já há mais de 2000 anos atrás. Olha que maravilhoso, que glorioso você poder fazer isso. Eu sei que você fez com seu filho em casa, com seus familiares, e isso é uma honra, você poder presentear. E hoje, nesse dia tão especial, nós podemos dar o nosso melhor a esse Jesus tão grande, tão bondoso, que tem nos guardado, tem nos protegido, e nós podemos somente glorificar a Deus e dizer, Senhor, muito obrigado, que eu possa transmitir o Senhor por onde eu passar, que as pessoas vejam o teu brilho, Senhor, através de tudo que o Senhor fez até aqui, pela minha vida e pela sua vida. E o ato mais maravilhoso de tudo isso é a salvação, é a graça, e o que você mais pode ter nessa noite é um coração agradecido. Tem um ditado, agradece que cresce, e nós precisamos realmente reconhecer da onde viemos e aonde estamos, queridos, e olhar sempre para a cruz e dizer quem eu era antes e depois da cruz. E eu tenho essa consciência de que eu nunca mais vou deixar esse caminho glorioso, que é ter me encontrado nele, continuar todos os dias se encontrando nele. Eu gostaria de fazer uma oração agora com você. Pai, nós queremos, Senhor, te agradecer, ó Deus, porque o Senhor, ó Deus, trouxe, Pai, a existência sobre a nossa vida, aquilo que não existe. Nós queremos, Senhor, te glorificar, dizer, olha, esse menino que nasceu, ele cresceu e ele fez cumprir o seu compromisso, o seu propósito, para que hoje a nossa história pudesse ser mudada, transformada, e essa esperança que nasceu, essa estrela que brilha, ela brilhará eternamente, nem a morte pôde deter o brilho desta luz que é o Senhor Jesus. É este brilho que no teu nome, Senhor, há poder, que até, Senhor, o mar, ó Pai, se acalma, obedece ao som da sua voz, Senhor. Os demônios se prostram ao som da sua voz, porque essa estrela veio, ela brilhou, ela nasceu, e ela está dentro do nosso coração, e nós queremos representar como igreja o Senhor Jesus, não só, Deus, no Natal, no Ano Novo, mas em todo o ano e em toda a nossa existência. Nós queremos te agradecer e te pedir, Senhor, recebe o nosso louvor, recebe a nossa gratidão, Senhor, porque o Senhor é digno. O nosso maior presente, Senhor, é poder, ó Deus, estar te servindo, porque um dia o Senhor nos serviu, e nós queremos, Senhor, como um ato de gratidão, te exaltar e te louvar nessa noite. Santo e digno és tu, Senhor. Abençoa todos os teus filhos em nome de Jesus. Amém, amém, graças a Deus.
paz, o grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus. Eu me rendo ao seu amor, eu me rendo ao seu amor, eu me rendo ao seu amor, eu me rendo, eu me rendo. Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus. Oh, 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 Aleluia. O nome dele é exaltado para todos sempre. Aquele que nasceu, que venceu a morte, ressuscitou e hoje está sentado à direita do trono do Pai. Nós vamos louvar que o teu amor não falha. O amor do Senhor é sobre nós e nada, a Bíblia diz, quem pois pode nos separar do amor de Cristo? Nem a altura, nem a profundidade, nem o passado, nem o presente, nem o futuro, nada pode nos separar do amor de Cristo, nada. Não porque nós somos fortes, meu irmão, mas porque o amor dele nos alcança onde nós estamos, onde nós vamos, porque ele é amor. Então nós vamos louvar, crendo que nada vai nos separar e que o amor dele não falha. Adore ao Senhor.
sempre. Aleluia. Em João, a palavra do Senhor diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Que antes ele era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E ele veio para este mundo para atrair as pessoas. É interessante quando você pega uma estrada à noite, e geralmente aquelas estradas bem escuras, né? Muitas vezes tem algumas rodovias que são assim, geralmente mais no interior. E você olha naquela escuridão, mas tem uma luzinha pequena, seu olhar atraído para aquele lugar. Ele é a nossa luz. Ele é a luz que veio para atrair as pessoas no meio da escuridão. E não há escuridão que vença nenhum tipo de luz, meu irmão. Não tem como. A escuridão pode até ficar grande, mas a luz vai brilhar no meio daquilo. A luz vai resplandecer, vai ser diferente, vai atrair os olhos. Que Ele seja luz na tua vida, para que você possa atrair pessoas também a Cristo. Nós vamos declarar: o Senhor veio a essa terra e eu não vou nunca saber o peso do meu pecado, porque o Senhor levou naquela cruz e morreu a minha morte, e hoje eu posso viver a vida que o Senhor tem reservado para mim. Nós temos gratidão no nosso coração por isso, Senhor. Adore ao Senhor. Ele é a nossa luz. Ele está neste lugar. Ele está aí no teu lar, junto com você, iluminando a tua vida, iluminando a tua casa, iluminando a tua família, indo e abrindo as portas que precisam ser abertas, porque a palavra do Senhor diz que a porta que Ele abre, ninguém fecha, e a porta que Ele fecha, ninguém abre. Ele é o Deus que tem poder sobre todas as coisas. Deixa Ele te iluminar nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia. Eu
eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Nós vamos agora partilhar a palavra de Deus. Gostaria que você abrisse sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 4. Faremos a leitura a partir do versículo 12. Hoje nós vamos meditar sobre Jesus, ele sendo essa luz que brilha, que resplandece sobre nós. Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 12, assim nos diz a palavra do Senhor. Quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, voltou para a Galiléia. Saindo de Nazaré, foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar, na região de Zebulon e Naftali, para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías. Terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios, o povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependei-se, pois o reino de Deus, o reino dos céus está próximo. Diante dessa leitura, eu gostaria de convidar a fazer uma oração a Deus para que a bênção dessa palavra seja sobre você, para que todos nós sejamos iluminados pela luz de Cristo. Deus Todo-Poderoso, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, crendo que a Tua palavra é viva, a Tua palavra é abençoadora e ela beneficia todos os ouvintes, todos aqueles que dão ouvido a essa palavra. Ela penetra no mais profundo do nosso ser e o resultado disso é uma produção de bênçãos para as nossas vidas. Por isso que agora nós paramos esse momento para ouvir a Ti. Peço perdão dos nossos pecados e que o Teu Santo Espírito esteja a agir em nós, para que possamos extrair todo o benefício da Tua palavra, desse texto. Ilumina-nos, Senhor, nesse momento, é o que eu Te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Jesus é a luz que brilha. Nós sabemos da necessidade de todo ser vivente de luz. É por isso que uma das primeiras coisas que Jesus fez, quando Jesus e Deus
fizeram quando chegou a esse planeta, que era um caos, uma desordem total. Lá em Gênesis 1 é narrado isso. Ele veio a esse planeta e a primeira coisa que ele falou foi: haja luz. Porque a luz, ela coloca o fim às trevas, ao caos e à desordem. Não é por acaso que em toda a Bíblia, né, ela vai falar dessa importância da luz, desde o Gênesis até o Apocalipse, quando nós vamos ver que mesmo não tendo sol, mesmo não tendo lua, mas lá vai existir luz. E essa é a luz de Cristo que vai iluminar a todos nós, porque não vivemos sem luz. A ciência comprova isso, né? Não há vida sem luz. A vida precisa de luz para que exista. E desde o início, Deus, ele se preocupou com o nosso planeta, com os seres viventes, com o ser humano, trazendo luz. Mas a luz que nós vamos falar hoje, ela está mais para a luz lá de Apocalipse do que para a luz de Gênesis. O texto lido, nós vemos um povo que jazia em trevas, estavam assentados, desalentados, porque viviam momentos difíceis, passaram por momentos difíceis. Esse povo a qual Mateus se refere, também citado por Isaías, é o povo de Deus que habitava no antigo reino do norte. O reino de Israel, nós sabemos que ele foi dividido em dois depois da morte de Salomão, e a parte do norte ficou conhecido como reino do norte, 10 tribos, e a parte do sul com as 2 tribos, a de Judá e de Benjamim. E esse reino do norte, essa parte do norte, ela foi muito castigada pelos povos vizinhos, porque depois que aquele império sólido que o rei Davi construiu foi dividido, como a própria palavra de Deus diz, um reino dividido não subsiste. E aí o que aconteceu? O reino foi fragilizado, os inimigos começaram a invadir aquelas terras e aconteceu muitos desastres. Coisas horríveis. Se você lembrar do profeta Eliseu, quando um soldado, se não me engano, Ben-Hadad, foi levar um recado para ele, ele fitou nos olhos dele, chorou muito, tanto que o soldado ficou constrangido com aquilo. Então Eliseu falou, por causa do choro dele, ele disse: você vai se tornar rei e você vai causar um grande choro na terra, nos filhos de Raquel, que se referia às tribos de Manassés, de Efraim, que ficava mais ao norte, onde tinha sua capital, Samaria. Pela história lá em Crônicas, em Reis, nós vamos ver como que foi violento e tumultuado a vida do reino do norte, onde ficava as terras da tribo de Zebulon, as terras da tribo de Naftali. Ali os algozes, detratores, invadiram, deportaram, cometeram grandes barbáries com aquele povo. O próprio povo, a gente vê a história lá, um rei matando o outro numa sequência, e a gente olha assim, meu Deus, se na corte real estava assim, imagina a violência como estava no povo, e tudo aquilo denotou um período de sombra e morte. Isaías, ele se refere a esse momento, ele faz um alerta para o povo que estava se desviando da vontade de Deus, buscando conselhos em outros que não era o Deus verdadeiro, e ele faz esse alerta, mas o povo não ouviu. Quando Mateus se refere ao profeta Isaías aqui, ele está citando o capítulo 9 de Isaías. Mas o alerta foi feito um pouco antes, no capítulo 8 de Isaías.
nos versículos 19 ao 22, nós vemos Isaías alertando o povo daquela terra. Ele diz, quando, pois, vos disserem, consultai os que têm espírito, familiares, e os adivinhos, que cheureiam e murmureiam, porventura não consultará o povo a Deus? A favor dos vivos consultar-se-á os mortos? À lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não tem luz neles, e passarão pela terra duramente oprimidas e famintos, e será que, tendo fome, enfurecendo-se, então amaldiçoarão o seu rei e ao seu Deus, olhando para cima, e olhando para a terra, eis que haverá angústia, escuridão, sombras de angústia, e serão empurrados para as trevas. Isaías está aqui fazendo um alerta para aquele povo que estavam consultando adivinhos, estavam consultando feiticeiro, as religiões dos povos vizinhos, ao qual o reino do norte se misturou tanto. O próprio povo de Deus estava buscando conselho com esse tipo de pessoa. Isaías alerta dizendo assim, mas como que vocês vão fazer isso? Buscar conselho para pessoas vidas consultando mortos. Onde já se viu isso? Vai deixar de consultar a Deus? Clame a Deus, busque a Deus na sua angústia. Mas o povo não fez o que o profeta Isaías alertou. Fizeram o contrário, buscaram outros conselhos que não foram o de Deus, trocaram o conselho de Deus pelo conselho dos homens, e o resultado foi que não havia mais luz naquela sociedade, naquele lugar, porque eles se meteram em trevas. Diz o profeta, se alguém der algum conselho que não estiver conforme a lei, conforme a palavra de Deus, então não há luz nessa pessoa. Então por que consultar esses que não têm luz? A luz vem da parte de Deus, o seu conselho é sábio. Já dizia o salmista, luz para o meu caminho é a tua palavra. Os conselhos de Deus são luz para o nosso caminho. Se o conselho de alguém não for segundo a lei, então não há luz. Então por que buscar esse conselho? O resultado é que aquele povo buscou conselhos em outras religiões, de pessoas que não serviam o Deus de Israel. O resultado foi que eles passaram fome, opressão, passaram por guerras, virou um caos, né? Só brilhava ali a luz do sol, mas a luz divina, a luz de Deus estava longe. Aquele virou um reduto de trevas, uma bagunça só, uma desordem, muita matança, muita fome, muita opressão. E aí eles chegaram a falar mal do rei, porque esperava no rei colocar ordem em todo aquele caos. Mas o que ordena é a palavra de Deus, como lá no Gênesis, quando Deus disse a primeira vez, haja luz, ele começou a colocar ordem no caos. Não podemos esperar dos homens isso, não podemos ficar olhando para o governo esperando que ele coloque ordem em todo o caos. O que vai ordenar é a palavra de Deus, a luz divina que vai trazer ordem para todo o caos. E o pior de tudo é que, além de reclamar do rei, diz o profeta que eles começaram a olhar para cima e amaldiçoar a Deus, porque Deus tinha deixado ele naquela situação de opressão, de passar fome, mas foram as próprias atitudes do povo que os levaram a viver naquele momento, a ficar nas trevas. E ali então
diz o texto que eles se assentaram em trevas. E é muito significativo esse ato de se assentar em trevas. Já mostra um final de todo um monte de tentativa. William Hendrick vai dizer que está assentado em terras de morte, de sombra e de morte. Isso indica a condição de perigo, porque de fato uma escuridão ela traz perigo. A gente tem medo, né, de ficar em um local totalmente escuro, porque pode esconder vários perigos, né? Uma quina muito pontuda ali, você com medo de bater, sempre batemos o dedinho, né? Quando vamos tropeçar em alguma coisa, a gente fica com medo de esbarrar em alguma coisa ou ter qualquer outro perigo escondido, porque nós não enxergamos. Além de indicar perigo, medo, desesperança, desalento, tudo isso, a escuridão, as trevas, ela vem trazer. E a desorientação, que é o passo penúltimo, né, antes do desalento, isso a gente sabe muito bem, apagar uma luz, a gente fica totalmente desorientado. Talvez você já passou por experiências semelhantes de estar na casa de um amigo, de um parente, principalmente lá no interior, assim, que não tem nem poste por perto, que quando apaga as luzes de casa à noite, fica totalmente escuro, mas escuro de ser aquele breu que você não enxerga nada, e de repente você acorda à noite e fica tentando imaginar em que direção fica a porta, porque você já esqueceu até onde a porta, você fica tentando lembrar, dá uma paralisia, porque você está totalmente escuro, não é aquela escuridão parcial, não. Quando está totalmente escuro, você perde a orientação. As trevas desorientam, e se a pessoa fica desorientada, ela também vai ficar desalentada. E aí, o fato de se assentar mostra justamente essa desorientação. A pessoa não sabe mais o que fazer, então ela se assenta e espera um auxílio, um socorro de alguém. Mas, para aquele povo que habitava naquele lugar, eles não tinham auxílio de ninguém, estavam totalmente em trevas. A Bíblia vai designar para trevas 3 ocasiões. Uma se relata a ilusão, a cegueira da mente e do coração. O apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios 4:4, ele diz: nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. No versículo 6 ele diz: porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Efésios 4:18, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do coração. Essa ilusão, que é uma cegueira da mente e do coração, que muitos vivem nesse mundo de hoje, no mundo de trevas. Ainda trevas vai designar depravação. Atos 26:18 vai falar disso, para lhe abrir os olhos e das trevas converter-se à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Depravação também, pecado, isso vai denotar viver em trevas. E por último, desalento.
o texto que foi referência para Mateus, Isaías 9:1. Mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Envelheceu nos primeiros tempos a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tempos a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, na Galileia das nações. Nessa condição estava o povo ali na Galileia antes de Jesus chegar. Mas não somente aquele povo, nós vivemos em um mundo de trevas e se a gente não olhar com atenção para essa situação, a gente pode incorrer nos mesmos erros que as tribos do norte caíram, porque o mundo ele jaz no maligno, esse maligno ele cegou, né, o entendimento dos incrédulos, eles vivem uma ilusão, numa cegueira de mente, de coração. Esse é povo que nos rodeia, e aí a gente, às vezes, nós vamos buscar conselhos com esse tipo de pessoa, que não tem luz, onde, na realidade, nós que devíamos dar conselho para essas pessoas. É muito difícil quando um cristão está passando por dificuldade no seu casamento e ele, ao invés de procurar um cristão maduro para se aconselhar, ele vai a outras pessoas que não têm luz, que não fala segundo a lei de Deus, que não fala segundo a palavra de Deus, e há um perigo no conselho deles, é perigoso o conselho deles, e nós somos bombardeados por esses conselhos, dia e noite, somos bombardeados, a grande mídia, as mídias sociais, na escola, na faculdade, nas amizades com o vizinho, com o conhecido, com um colega de trabalho, que não tem luz nele, e a gente acaba dando ouvido a eles e rejeitando o conselho de Deus. Aquele povo, ele vivia, o povo de Zebulon, de Naftali, viviam ali em trevas, mas a gente tem que ficar atento, porque nós também vivemos em um mundo de trevas. Nós temos a luz, devemos seguir a luz, nós não podemos trocar os conselhos de Deus pelo conselho de homens. Se você fosse aconselhar com as pessoas em que não há luz, qual que vai ser o conselho dele? Se você estiver com dificuldade no casamento, a gente até sabe a resposta. Larga isso aí, larga essa aí, procura outro, vai ser feliz. É esse o conselho de Deus? Sobre a criação de filho, quem está te aconselhando? Sobre sua honestidade, quem está te aconselhando? Como lidar nos negócios, quem está te aconselhando? São pessoas que têm luz no coração, que têm a luz divina, que têm luz na mente. Os conselhos para qualquer área da vida que você está buscando é com pessoas em quem não tem luz. Nós não podemos trocar o conselho de Deus pelo dos homens, porque senão o resultado vai ser o mesmo. Passar por fome, passar por opressão, passar por todas essas dificuldades que esse povo, que Mateus relata aqui, que Isaías relata, passaram. É isso que você quer para a sua vida? É isso que você quer para a sua família? Então, busque o conselho de Deus. Se você não quer isso para a sua vida, olhe para os conselhos que estão alinhados com a palavra de Deus, com a sabedoria divina, que é luz para o nosso caminho. Senão, isso vai te empurrar para as trevas, e aí você pode chegar a reclamar de Deus, porque está dando tudo errado na sua vida. Você vai reclamar dos políticos, dos governantes. A culpa do meu fracasso é por causa do Dória, é por causa do Bolsonaro, é por causa do Bruno Covas, ou seja, quem for. Vai ficar reclamando dos governantes. E por fim vai reclamar a Deus, começar a culpar a Deus, que nada acontece de bom, que
tudo vai de mal a pior, é porque Deus não está cuidando direito de você. Mas a realidade é que você está rejeitando os conselhos de Deus, buscando conselho com outras pessoas. Eu te aconselho a buscar a luz, porque quando a luz chega, ela põe fim a todas as trevas. Foi isso profetizado por Isaías, foi isso que está acontecendo agora nessas terras que passaram por sombras e morte, que Mateus, ali em loco, percebeu, disse assim, quando Jesus começou o seu ministério em Cafarnaum, justamente ali nas terras de Zebulon e de Naftali, ali raiou a luz, ali brilhou a luz, na Galileia das nações, ou na Galil, como era lá no Antigo Testamento chamado, que depois ficou conhecido todas aquelas terras como a Galileia dos gentios. Ali passou a brilhar uma luz, mas não foi uma luz pequena como o sol, uma luz que, por mais poderoso que seja o sol, ainda é pequeno perto da luz de Cristo. O texto diz que foi uma grande luz que brilhou sobre ele. E o povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e aos que assentados na região de sombra e morte, a luz raiou. E desde então começou Jesus a pregar e dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A palavra de Cristo começou a iluminar aquela multidão. A palavra de Cristo começou a fazer efeito na vida de todos os ouvintes. E voltando lá em Isaías, ele diz: o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região de sombra e morte resplandeceu a luz. Tu multiplicaste a nação, a alegria lhe aumentastes, e todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando se repartem os despojos, porque tu quebraste o jugo de sua carga, o bordão do seu ombro, a vara do opressor, como nos dias de Midian. Tudo isso acontecendo pela palavra ministrada por Jesus Cristo. Aonde ele chegava, as trevas partiam em retirada, os espíritos imundos fugiam da sua presença, os doentes eram curados, havia salvação, havia libertação. A luz agora começa a colocar ordem na vida de todos aqueles ali. Agora eles têm orientação. Aqueles que estavam assentados nas trevas, desalentados, agora correm até Jesus para ouvir suas palavras. A luz dissipou as trevas, e com ela todo o perigo, com ela todo o medo, a desesperança, o desalento. Os povos que estavam se assentados agora se aglomeram para ouvir Jesus e a sua sabedoria divina, a sua palavra que iluminava a vida deles. E o resultado foi o profetizado também por Isaías: multiplicação, aumento da alegria, muita alegria, louvores. Eles exultavam, como alguém vai fazer a colheita e receber os seus resultados. Eles estavam alegres agora, porque eles estavam ouvindo o conselho de Deus, a luz divina, a palavra de Jesus Cristo. Vê a diferença de ouvir conselhos vindo da parte de Deus e conselhos vindo da parte de homens que seguem outras religiões, que não crê que Jesus Cristo é o Senhor de sua vida, que não crê em Deus como o único, suficiente Salvador das nossas vidas. A diferença é essa: a nação se multiplicando, aumentando-se a alegria, exultando em alegria, repartindo despojos. É isso que acontece, irmãos, quando nós nos deparamos, quando nós buscamos a luz divina, a luz de Deus. E o próprio Jesus Cristo se colocou como essa luz. Ele disse:
O mundo já há em trevas. E enquanto eu estou aqui, eu sou a luz do mundo. As próprias palavras do Senhor Jesus Cristo se referem a Ele como luz. A luz divina, essa grande luz que brilhou lá na Galiléia dos gentios, não ficou somente lá, também uma grande luz brilhou sobre nós e brilha sobre nós, esse Jesus Cristo. A luz, ela nos alcançou, irmãos. Aquilo que começou lá na terra de Zebulon, na terra de Naftali, chegou também às terras de Tupiniquim, chegou aqui no Brasil, iluminou a minha vida, iluminou a sua vida. Agora nós não vivemos mais em trevas, vivemos na luz de Cristo. E essa luz, ela é tão intensa que Ele emprestou ela para nós. Ele disse que Ele é a luz do mundo, mas Ele também falou que nós somos a luz do mundo. Ele disse que nós somos o sal da terra e luz para esse mundo, porque a luz dele brilha em cada um de nós. Por isso devemos olhar para essa luz que brilha em nós e buscar ativá-la cada dia mais. Como? Ouvindo a palavra, ouvindo os conselhos de Deus e vivendo, imitando ao Senhor Jesus Cristo. Portanto, sigamos a luz, vivemos na luz, irmãos. Não permita que outros conselhos venham trazer trevas para a sua vida. Ouça somente os conselhos de Deus para a sua vida. Permita que Deus multiplique a alegria na sua vida, a alegria na sua família. E você vai fazer isso ouvindo e seguindo a luz de Jesus Cristo. Essa grande luz que brilhou, que ela brilha sobre mim, sobre você, ela reside em nós para trazer alegria. O profeta Isaías diz que ele multiplica, ele prospera a nação, o povo de Deus, que essa luz aumenta a alegria nossa. Então permita-se ter essa alegria multiplicada, deixando essa luz resplandecer e você refletir também essa luz para outras pessoas. Agora que a luz de Cristo reside em você também, espalhe essa luz, espalhe com bons exemplos, imite a Cristo, faça o que Cristo fez, faça você também isso, espalhando, levando essa luz para outras pessoas. Nós somos aqueles que são portadores da luz e é nós que devemos aconselhar outras pessoas, irmãos. É você que tem que ser um cristão maduro, meu irmão, um cristão maduro, minha irmã, para poder dar conselho a outras pessoas. Não busque conselho dos outros, mas você que tem a aconselhar aqueles que não têm essa luz. Se você já é um irmão em Cristo, se você já é convertido, tiver alguma dúvida, alguma dificuldade, sempre tem um irmão que entende de Bíblia, sempre tem uma irmã que conhece muito a palavra de Deus. Você pode buscar conselho dessas pessoas, você vai ser iluminado para tomar qualquer decisão da sua vida. Por isso, não busque conselhos tenebrosos, mas busque a luz de Cristo, porque Ele é a luz do mundo, Ele que começou a brilhar para nos trazer novo entendimento, e essa luz que começou, ela continua conosco, a ponto de nós transmitirmos. Por isso, creia que Jesus é a luz do mundo e que é Ele que nós devemos buscar, é a Ele que nós devemos imitar. Eu gostaria de 1 minuto da sua atenção para você ver esse vídeo que vai ser exibido. Jesus como a luz do mundo e nós imitando a esse Jesus Cristo.
Amém? Que Deus ele abençoe a sua vida, que você possa, nessa semana que estamos vivendo, semana de Natal, onde é muito falado nisso, nós vamos ver muitas luzes aí pelas casas brilhando, talvez uma das coisas ainda que ficou fiel, né, a todo esse emaranhado que o Natal mostra, é a luz, né? E pegue esse exemplo, pegue esse símbolo, ensine para os seus filhos sobre essa palavra, que a luz que deve iluminar nossas casas é a luz de Cristo. Não somente essa luz do Natal, na semana de Natal, mas todos os anos da vida, essa luz possa brilhar, a luz de Cristo sobre você e sobre sua família. Que Deus abençoe você nessa semana, que Deus te dê uma excelente semana e você seja iluminado pela luz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Nós vamos orar agora. Você que está em casa pode escrever seu pedido de oração. Aí nós vamos todos ler esses pedidos. Você vai orar por esses pedidos que aparecerem na tela. Nós vamos orar para aqueles que precisam. Se você quiser colocar também agora nessa oração um nome de um parente seu, de um amigo muito querido, um conhecido que ainda vive nas trevas. Se você quiser colocar essa pessoa para pedir a Deus que Ele faça o mesmo que fez por nós, tirando Ele das trevas e transportando para a maravilhosa luz, você também pode colocar. Quem sabe Deus pode ouvir a tua oração nesse momento e salvar, e a luz de Cristo, a luz do Evangelho de Cristo, iluminar o entendimento dessa pessoa, iluminar o coração dessa pessoa e haver salvação e muita alegria para a vida dele. Vamos também orar pelos enfermos, aqueles que precisam. Nós estamos sempre orando aqui, não desistimos nunca da nossa irmã Patrícia, de estar orando por ela, da nossa irmã Daiane, esposa do pastor Eleilton, do João Rodrigues. Vamos continuar orando pela família da diaconisa Sandra e todos aqueles que você sabe que precisa de oração. A nossa irmã Fátima, o nosso irmão Israel precisa das orações. Nossa, preciso da bênção, do cuidado de Deus. Vamos orar por essas pessoas. Vamos também orar pelos doadores que doam para a obra do Senhor, para que a luz continue brilhando, para que a igreja de Cristo continue espalhando a luz, não somente na semana de Natal, mas todos os dias do ano. Ela espalha a luz de Cristo para quem quiser participar dessa luz. Você, com a sua oferta, com a sua doação, também colabora para a obra de evangelização, para que a palavra ilumine outras pessoas, até em outras nações. Portanto, eu vou pedir a bênção de Deus. Você pode aí fazer em casa a sua transferência. Vai aparecer o QR Code aí do Pix. Você que já está cadastrado no Pix, pode fazer a transferência pelo Pix, apontando aí a câmera do seu celular por QR Code que vai aparecer. Entra lá no seu banco. Você que fez a chave sabe como funciona. Pode fazer a transferência e não se lembre de mandar o recibo, né, o comprovante dessa transação bancária para a tesouraria da nossa igreja, para que possamos computá-la como oferta para a igreja local aqui na IAP de Curuçá. Eu vou orar, pedir a bênção de Deus por sua vida.
Senhor Deus Todo-Poderoso, me coloco diante de Ti, Senhor, nesse momento para invocar a Tua bênção sobre todos os doadores que estão fazendo as suas transferências agora, nesse momento, abençoando a Tua igreja que aqui em Vila Curuçá é uma agência de salvação para espalhar a palavra do Evangelho, para alcançar o perdido, Senhor. Abençoe, portanto, Deus, a vida do meu irmão, da minha irmã que está, Senhor, doando, fazendo a sua oferta, transferindo o seu dízimo, Senhor, que a sua doação seja abençoada, generosa, e a tua bondade, Senhor, recompense a generosidade de todos nós. Que o Senhor continue cuidando de nós, como cuidasse durante todo esse ano, Senhor. Que o Senhor continue cuidando, Senhor, do teu povo, abastecendo, prosperando, trazendo alegria, Senhor, porque um dia fomos, Senhor, iluminados pela luz de Cristo. A tua luz veio sobre nós e hoje nós prosperamos, Senhor. Hoje temos alegria por causa que essa luz nos proporcionou tudo isso, e nós queremos, Senhor, te agradecer por isso e pedir que continue iluminando, trazendo alegria, Senhor, harmonia, paz para toda a nossa família. Abençoe todas as famílias que estão reunidas agora, Senhor, abençoando a tua obra, que eles sejam abençoados também, Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu quero te pedir, Senhor Jesus, por todos aqueles que estão pedindo, Senhor, por um parente, um amigo, um conhecido, que ainda não faz parte do teu rebanho, que ainda não pertence à tua igreja, Senhor, que ainda estão distante da luz, que ainda vivem com cegueira, Senhor, na mente e no coração, que habitam, Senhor Jesus, em meio às trevas. Ó Deus, olhe, Senhor, para esse pai, para essa mãe que pede por seu filho. Olhe, Senhor, para o meu irmão, minha irmã que está pedindo por um amigo, um conhecido, um familiar, distante ou de perto, Senhor. Eu uno a minha fé juntamente com a deles, Pai, para pedir a Ti em nome do Senhor Jesus, que a Tua luz, Senhor, alcance essas pessoas a quais os Teus filhos estão citando os nomes, Deus, que estão colocando, apresentando diante de Ti, que a luz do Evangelho os alcance, que eles sejam retirados das trevas e trazidos para a maravilhosa luz, para ser abençoados por Ti, Deus, com a Tua salvação. Ó Deus, ouve nossas orações e alcança, Senhor. Permita que sejamos, Senhor, continuamos a ser luz, Senhor, para iluminar, Senhor, para chamar a atenção dessas pessoas e elas vieram até Ti, diante do Teu trono, Senhor. Ó Deus glorioso, olha sobre todo o Teu povo, Senhor, e os ajude a ser luz, Senhor, a ser sal dessa terra, a ser luz para o mundo, e que a luz de Cristo, a grande luz que brilhou, continue brilhando em nossas vidas, em nossas atitudes, em cada gesto, Senhor Deus, possamos Te imitar, possamos brilhar e o mundo possa ver a Tua glória brilhando em cada um de nós, a Tua glória brilhando em nossas famílias, Senhor. Que durante as festas, Senhor, haja o exemplo, haja a luz sendo transmitida por todos aqueles que nós convidamos para participar das festas. Ó Deus Todo-Poderoso, usa a Tua igreja, usa o Teu povo, Senhor, para continuar sendo luz nesse mundo e comunicar, Senhor, o Teu Evangelho, o caráter de Cristo para todos aqueles que desejarem, quiserem uma mudança de vida, Senhor. Ó Deus, continue a brilhar para sempre, para a eternidade em nossas vidas, em nossas famílias. Eu oro, Senhor, também pelos enfermos. Faço menção da irmã Patrícia, faço menção, Senhor, da Daiane, do João Rodrigues, faço menção do Israel, Senhor,
Faço menção, Senhor Jesus, de todos aqueles que precisam, a família da diaconisa Sandra. Faço menção da Fátima, junto com os meus irmãos, Senhor. Eu oro por todos esses pedidos que foram escritos, Senhor, nas redes sociais, para que o Senhor venha abençoar, para que a tua luz venha invadir, Senhor Jesus, e vinha tudo, Senhor, que é ruim, inclusive a enfermidade, Senhor. Ó Deus, prospera a vida do teu povo, dá saúde ao teu povo, dá alegria ao teu povo, Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu clamo essas bênçãos, Senhor, nesse fim de ano, pedindo por todo o teu povo, pela família dos teus amados, que sejam abençoados por ti, guardados por ti, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida, que você tenha boas festas nesse fim de ano, que você entenda a oportunidade, faça sua luz resplandecer para alguém. É um momento propício, onde todo mundo está falando de Natal, onde todo mundo está falando de Jesus Cristo, do nascimento de Jesus Cristo. Você pode trazer uma luz de conhecimento mais profundo para essas pessoas, porque você conhece a palavra de Deus, você conhece o verdadeiro Natal, você conhece sobre o primeiro presente que Deus nos deu, que foi Jesus Cristo. Então, espalhe essa luz, que Deus abençoe você e sua família. E agora eu vou invocar a bênção de Deus proferida pelos apóstolos para você e para toda a sua família. Se tiver algum convidado aí, um parente aí na festa, chame ele para frente da televisão agora, para ele também ser abençoado. Que a imensurável graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande e eterno amor de Deus nosso Pai, a rica comunhão e consolação do Espírito Santo seja com todos nós, com toda a nossa família, agora e para todo sempre. Amém e amém. Deus abençoe você e sua família e tenha boas festas.